Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita, hoje com o quinto e último livro da codificação, a Gênese. Foi aí deixado ao longo dessa tarde a seguinte pergunta: as estrelas são fixas? Será? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos do capítulo 6, intitulado de Uranografia Geral, as estrelas fixas, itens 39 a 44. Vamos fazer a nossa oração inicial, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, nos instruindo, aprendendo sobre a vida, sobre a criação do universo. Que o nosso Mestre Jesus nos auxilie aos estudos dessa noite. Que o nosso querido Bezerra de Menezes possa realizar a fluidificação das águas, a limpeza dos ambientes e a renovação das energias, por energias de amor, paz, tranquilidade. Que o Mestre Jesus nos encoraje sempre às lutas diárias. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa noite a todos que nos assistem, né? Então vamos à resposta aí da pergunta da noite, né? As estrelas são fixas? Item 40, capítulo 6, Uranografia Geral, as estrelas fixas. As estrelas que se chamam de fixas são pontos imóveis no espaço sideral. Elas não são fixas e elas têm e representam movimentos, né? A distância que se encontram a Terra, assim como a perspectiva sobre a qual se mede o universo a partir da Terra, são as causas dessa dupla ilusão de óptica que nós temos, né? Realmente a gente olha, né? Parece, né? Mas ali tem um movimento, assim como a Terra também se movimenta, tá bom? Eu até fiquei um pouquinho ainda nessa dúvida, e será mesmo? Porque todo dia está sempre ali, mas aí tem a rotação, tem a questão também né, das forças que atuam, né, e que deixam elas ali, né, mais fixas. Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida sobre essa questão, mas eu acho que ao longo aí das leituras, né, mas para este momento, vou dizer aí, né, que elas nos causam essa ilusão de óptica, de que são fixas, né, conforme está colocado aqui. Então, dando prosseguimento aí, vamos para o item 39, né? Apesar do número prodigioso dessas estrelas, e aí estava se referindo ao Sol e de seus sistemas, é das distâncias incomensuráveis, né, que a gente nem jamais conseguiria medir, que as separam. Todas pertencem à mesma nebulosa estelar, né? E aí, quando a gente fala nessa nebulosa, pegando um pouquinho do que a gente já estudou lá, a Via Láctea é essa nebulosa onde tem as estrelas, né? Os sóis, né? Vários sóis. Nebulosa que não é mais que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. Lembrando que eu estou trazendo aqui alguns pontos do estudo, tá? Então, na íntegra, leiam, vale a pena ler esse capítulo. E aí vem para o item 40, né, que fala sobre, né, as estrelas, né, que a gente se acham fixas, não são pontos imóveis, na verdade, né, e as constelações que têm figurado nessa abóboda do firmamento, como foi colocado lá atrás pela igreja, né, que elas eram fixas, são, na verdade, criações simbólicas, tá, reais. Temos visto que a totalidade dos astros que brilham na cúpula azulada, né, que é o nosso céu, está contida numa mesma aglomeração cósmica, ou seja, em uma mesma nebulosa, ao qual nós nomeamos de Via Láctea. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um desses astros está impulsionado, olhem bem, por um movimento
próprio. Então, há movimento de translação no espaço. O repouso absoluto, gente, né, que aí a ideia de fixo, não existe em nenhuma parte. Então, já respondeu aí lá a minha dúvida. Ó. Todos são regidos pelas leis universais da gravitação e giram no espaço sideral sob um impulso incessante dessa força imensa. Não giram segundo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Vamos pensar aqui o sistema solar, né? A Terra, os planetas em volta giram em torno, né? Para tornar minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Sabe-se por observações modernas que ele não é um ponto fixo, olha aí, uma das estrelas, né? Nem central, como se acreditavam nos primeiros dias da nova astronomia, mas que ele avança pelo espaço, levando consigo seu enorme sistema de planetas, satélites e cometas, ou seja, nada é fixo. Está respondido a dúvida? Na sua órbita é determinada e coordenada com os outros sóis da mesma ordem. Né? A sua órbita é determinada e coordenada por outros sóis da mesma ordem. Rodeados, como ele, de certo número de terras habitadas e gravita em torno de um Sol central. Dando um exemplo do nosso sistema. Seu movimento de gravitação, assim como o dos sóis, seus irmãos, é imperceptível às observações anuais. Né? Então, quase não percebe-se que o Sol ali movimenta, né? Essa estrela grandiosa. Já que somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para determinar de um de seus anos astrais. Né? Então, que haja essa movimentação. Lembrando que o Sol central, né, do nosso sistema, ele é apenas um globo secundário que se relaciona com outros, tá? Pode contar em números redondos uns 30 milhões de sóis, gente, essa estrela grandiosa na Via Láctea. 30 milhões. Só nessa nebulosa que é a Via Láctea. A gente vê lá à noite as estrelas, tudo que são, né, os sóis, subordinados uns aos outros como engrenagem gigantesca de um imenso sistema. Item 44 para a gente fechar. Hoje o estudo é um pouquinho mais rápido. Esses astros, em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária, um sempre auxiliando o outro. Do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Olha o termo, né? Pequeno mundo terrestre, porque nessa imensidão que é o universo, né? Terra é isso aqui. Também nada se encontra isolado no incomensurável, né, universo, né, que a gente não tem nem noção, porque se perde na nossa imaginação. Esses sistemas pareceriam de longe, aos olhos investigadores do filósofo, que poderiam abranger o panorama desdobrado pelo espaço e pelo tempo. Uma poeira de pérolas de ouro, essa nebulosa, erguida em turbilhões sobre o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais. Olha bem, os mundos siderais, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. E os sóis, as estrelas, são essas pérolas de ouro. Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que se desdobra ante os nossos olhos seria a criação real, imensa e plena da vida etérea, que engloba em seu imenso conjunto a visão infinita do Criador. É mágico, né? Não é nem mágico, é grandiosíssimo e a gente não tem nem compreensão do todo. Mas só temos falado até aqui de uma nebulosa, que é essa nossa Via Láctea, cujos milhões de sóis e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago desse infinito e vasto universo. Né? Então, finalizamos aí. Na próxima semana, vamos falar no dia 9/4, já aí no mês de abril, né, sobre os desertos do espaço. E só um pequeno
lembrete que eu acho que vale a pena, né, e frisar, inclusive, né, o nosso querido Chico, né, Xavier, nasceu no dia 2 de abril, se não me engano é a data, 1910. E dia 31 agora, de março, foi o ano de desencarne do nosso querido professor rival Allan Kardec. Então, observem bem, né? O próprio Kardec, ali, quando já estava finalizando, ele fala que eu encarnaria, né, mais para o final do século XIX ou para o início do século XX. E aí Kardec reencarna, revive, e vem complementar o que ele começou com os livros da codificação. Né? E aí já são mais de 400 livros da Lavra de Chico. Chico, para quem não sabe, é Kardec. E aí eu vou jogar uma mensagenzinha hoje. Roda o VT. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.